Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos iniciar nosso culto. E nós somos progressistas ortodoxos. Isso quer dizer que a gente acredita firmemente que Jesus Cristo é Deus. A gente acredita na oração. Então, a gente acredita na humanidade dele dentro de nós, fazendo com que nesse mundo a gente possa construir o reino dele. Porque tudo que ele anunciou sempre foi: é chegado a vós o reino de Deus. Então chegou a gente, chegou no nosso coração. E o que nós fazemos hoje com isso? Nós construímos, continuamos a tarefa, construindo o reino dele aqui. Um dia, quem sabe, quando não estivermos mais aqui, estejamos com ele. Mas nesse momento, pensamos no aqui e agora. E pensamos em construir uma vida melhor para todos, não só para nós como comunidade, mas para toda a nossa sociedade. A começar nessa igreja, a começar nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, no nosso país, quiçá no mundo inteiro. Então é assim que pensamos o Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Amém. Deus eterno, Pai de amor e misericórdia, Mãe que nos acolhe, muito obrigado porque podemos estar aqui, muito obrigado porque podemos estar juntos, porque essa reunião aqui só tem sentido porque estamos juntos. E juntos somos a casa de Deus, cada um de nós, no coletivo, porque a Tua palavra nos diz que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, Tu também estaria. Isso é porque nós somos onde Jesus estaria. Muito obrigado, Senhor, porque podemos estar juntos aqui, cantar, nos abraçar, nos acolhermos, meditarmos, nos conscientizarmos, nos incomodarmos com o mundo que vivemos e transformarmos ele pela renovação do nosso entendimento, Senhor. Muito obrigado, e que sejam momentos que possamos juntos entender a complexidade e a maravilha, e dentro dessa complexidade, quando entendemos, torna-se um evangelho simples de se viver. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvor com a nossa digníssima, majestosa, angelical Sara. Muito obrigada, irmão. Deixa o mic aqui, tá? Vou te gravar. Bom, mas os irmãos sentaram depois disso. Não, vamos ficar de pé, por favor. Olha só, vamos ficar de pé em homenagem à Ana, que está aqui conosco essa noite. Vamos cantar. Adorar ao Senhor, porque nós adoramos ao Senhor justo, e o reino dele é um reino de igualdade, de justiça para todos nós. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o meu rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Obrigada. Irmãos, pode sentar. Bom,
tem um momento em que nós, quem nos assiste na internet, nós aqui, é um momento onde nós dedicamos as nossas ofertas. Nós não acreditamos em dízimo, a gente fala isso toda vez, porque é importante essa reflexão. Nenhum espírito devorador vai tomar o seu dinheiro se você não participar. Porém, eu quero lembrá-los de que isso tudo, nosso projeto, a Mesa Plural, ele existe porque precisa de dinheiro para acontecer. É o dinheiro que faz a gente poder alimentar pessoas em situação de rua, nossos irmãos e irmãs. Então, nosso Pix é comunidaderizoma@gmail.com. Quem já oferta mensalmente, que a gente chama de oferta recorrente, amém, muito obrigado, continue fazendo, porque isso ajuda a gente a manter o aluguel, e a gente mantém também o projeto Mesa Plural, que é o nosso projeto do coração dessa comunidade. Acho que todo mundo aqui já começa o mês pensando como vamos fazer para ajudarmos a alimentar essas pessoas em situação de rua. E eu digo com o coração aberto que nós ainda vamos poder fazer isso todos os dias pelos nossos irmãos e irmãs de rua. E mais, nossa igreja vai encher com eles aqui, cultuando junto com a gente. Vamos recebê-los, abraçá-los e dar cada vez mais humanidade para eles. É para isso que estamos aqui, é por isso que estamos nesse bairro. Se é aqui que temos que estar, aqui nós vamos ser conhecidos por isso. Uma igreja que acolhe as pessoas necessitadas. Porque eu tenho certeza que se Jesus estivesse andando aqui hoje, era isso que ele faria. E nós somos ele enquanto ele não está aqui. Nós somos Jesus. Amém? Muito obrigado. Quero agora convidar meu pastor Gustavo. Ele é a minha maior influência no Evangelho. Eu tenho uma honra de caminhar no Evangelho com ele. Eu quero orar por ele. Amém. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dele. E o quanto a mensagem dele, não só aqui, quando a gente ouve, mas o quanto a mensagem dele na vida, porque todo mundo que está sentado aqui recebe ligação e chamada dele praticamente todo dia. Porque ele é um pastor que vai, que quer saber, que quer conviver e que quer dar o melhor de si. Eu agradeço a Deus por estar numa comunidade onde eu posso ser pastor e também ter um pastor. Amém. Né? E eu quero que vocês saibam que o fato dele ser pastor, ele também precisa do nosso apoio, do nosso carinho, amém, do nosso cuidado, de uma mensagem perguntando se está tudo bem de volta. Amém. Isso também é muito bom. Né? De acolhimento sempre, irmão. Não vamos esquecer que nós pastores, nós não somos perfeitos, a gente também erra e precisa de ajuda, muitas vezes na vida. Amém? Amém. Senhor, obrigado pela vida do meu pastor. Amém. Eu entrego ele em tuas mãos, que tu use a sua mente e os seus lábios, porque ele se dedica a construir essa mensagem e que ele possa expressar para nós da melhor forma que a capacidade intelectual dele tenha, e eu sei que a capacidade dele é grande, Senhor. Então usa ele nas tuas mãos e que essa mensagem possa reverberar para além da nossa comunidade, que ela possa atingir pessoas que vão assistir esse culto mais tarde, que vão assistir na próxima semana, e que elas possam te ouvir, que elas possam ser potencializadas por isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Hoje não vai ativar. Hoje não ativou. Vira o microfone do fio. Você falou disfarçadamente, eu esculhambei o processo aqui. Peraí. É isso? Ah, tá, gente. Aqui, ó. Vira o microfone e o fio. O que é? Ah, tá. Peraí. Ninguém percebeu esse ajuste técnico aqui. É isso? É isso. Nossa, eu sou tão grande, tem que subir isso aqui. Obrigado por isso, tá, Priscila? Isso já é um afago no meu ego. Muito obrigado, tá bom? Boa noite, graça e paz. Paz do Senhor. Aqueles tenho a seguir várias coisas agora, mas que graça e paz, boa noite, paz do Senhor engloba a maioria, né? Amém. Deixa eu falar uma coisa. A gente começou o culto, por acaso ou não por acaso, o pastor Rafael começou falando de reino. A música que a gente cantou falava de reino. O que é um reino? O que é reino há 2000 anos atrás, numa Jerusalém, numa Galileia? A gente tem uma visão de reino muito ainda colonialista. A gente tem uma visão de reino de um espaço físico. A gente acha de vez em quando o reino é o castelo da Disney, lá da Cinderela. O reino do Cristo, ele é para além do espaço-tempo. O reino do Cristo é na eternidade. E essa eternidade que acha morada no nosso coração, e esse coração tomado dessa eternidade gera vida, e vida por onde passa, vivendo e espalhando o reino de Deus, o reinado de Cristo sobre a nossa vida. Debaixo deste reino,
pautamos a nossa caminhada. Debaixo do reinado do homem preto, pobre, periférico de Nazaré, caminhamos, seguimos as suas pegadas. Não é um reinado ditatorial, não é um reino que você segue ordens, não é um reino onde tem uma hierarquização verticalizada. É o reino do amor, da justiça, que transcende o espaço-tempo. Guardem isso, porque toda vez que a gente falar reino, se a gente pensar num local, eu estou limitando o eterno, eu estou limitando a eternidade. O eterno, a eternidade, eternamente, não cabe dentro do espaço-tempo, senão teria um CPF, não, um CEP, e não tem CEP. Se há um CEP, é o coração de cada um aqui, amém? Então que tenhamos muito claro essa concepção de reino. Por acaso, sabe por que eu falei isso? Essa semana, eu ouvi, tá bom? Eu ouvi uma pastora que eu admiro muito, e o fato de eu discordar não quer dizer que eu deixei de admirar não, tá gente? Mas ela falando que ela tinha um problema com a palavra reino, e eu tenho paixão pela palavra reino, porque eu tenho muito amor em ter a consciência que eu estou sob o reino amoroso, sob o reinado amoroso do Jesus Cristo de Nazaré. Estar sob o reinado do Jesus Cristo de Nazaré é sair do reino do mundo e entrar no reino da graça. E essa graça que reina sobre nós, e nós vivemos por ela, através dela, espalhando ela. Então eu tenho problema nenhum com a palavra reino, se eu entender a transcendência do que ela significa. Se eu me pautar na materialidade, na literalidade do reino, eu vou me enfiar dentro de um castelo, ou pior, eu vou me enfiar dentro de uma igreja, e vou fazer disso o reino de Deus, enquanto o reino de Deus é ali fora. Amém? Não ia falar isso não, mas acho que coube, né? Da corte, agora tudo da corte, né? Vai dar corte? Desculpa, a gente brinca assim, porque como eu não sou tecnológico, eu não tenho essas preocupações. Mas vamos começar aqui, gente. Olha, eu vou pedir licença, vou falar para vocês que não estiveram com a gente hoje. Doutora Rita de Cássia Gonçalo Alves. Eu queria que você guardasse esse nome. Eu queria que você guardasse esse nome primeiro para que você orasse por essa mulher. Eu imagino quão difícil é para ela, nessa caminhada, de ser respeitada. O mundo acadêmico é um mundo preconceituoso. Posso falar isso ou não posso, né? Posso. É um mundo que muitas vezes os egos, eles sobrepõem qualquer tipo de relação. E a doutora Rita hoje, ela deu um exemplo de humildade sapiencial. O que quer dizer isso? Ela veio dividir conosco, de livre e espontânea vontade, o saber que ela adquiriu ao longo desse tempo. E com essa divisão de saber, nós nos tornamos mais sábios e mais prontos para enfrentar esse mundo e para viver esse reino que nós chamamos de Evangelho. Está aqui a doutora Rita de Cássia Gonçalo Alves, Rita Alves. Ela tem um livro dela, chama Urbanidade Gospel, Megatemplos Evangélicos na Experiência Urbana. Nada do que eu fale aqui vai fazer jus ao que a gente ouviu hoje dela. Eu lamento profundamente que todas as igrejas não têm esse espaço para ela falar. Eu disse isso antes, vou repetir, eu acho que a fala dela tem espaço no DNA, um espaço necessário, no DNA de cada igreja, de cada um de nós, para que essas realidades, essas diferenças, esses mundos que ela descreve aqui, eles se entrelacem na nossa própria existência e que a gente possa ser um seguidor do homem de Nazaré com mais coerência, com mais amor, com mais afeto. Está aqui o livro dela, aqui, dá para ver aí, Rafa? Aqui, conseguiram decorar? Tira print da tela aí. Pronto. Qual é seu Instagram, doutora Rita? DRA Rita Alves. DRA Rita Alves. Doutora Rita, né? DRA Rita Alves, tudo junto. Ela está mencionada nos nossos stories também. Ela está mencionada nos nossos stories, o que seja isso que signifique, mas está lá. Espero que bem, mencionamos bem, pelo menos. Fomos indelicados, fizemos alguma coisa? Não, né? Doutora Rita, eu vou dividir com você que a primeira vez que você está aqui. Eu sofro bullying nessa igreja, tá? Então, um dos bullying que eu sofro é a questão do tempo. Então, peraí. Antes que o pastor Rafael comece a brigar comigo, eu vou marcar meu tempo. E hoje, eu nem trouxe a minha Bíblia de José Lourenço. Frederico Lourenço, desculpa aí, até eu estou errando o nome do cara. Por quê?
eu fico constrangido agora de ter que explicar que a minha versão é diferente da maioria. Então eu peguei, gente, King James, para vocês terem noção. Peguei a Bíblia de crente mesmo e vão nessa. Mas, se alguém me perguntar da minha outra Bíblia, eu posso falar também. Obrigado, olha só, muito obrigado. Eu vou explicar porque eu acho que a doutora Rita não sabe, tá? Então eu vou te dar essa chance aqui de você saber, doutora Rita. Doutora Rita, eu uso uma versão de Bíblia que ela não é confessional, ela não é de um religioso. Ela é de um tradutor normal, traduziu o Ilíada, essa história toda. Então ela tem uma linguagem muito menos religiosa no processo e muito mais próxima da realidade da vida, do chão da vida. Eu gosto muito dessa tradução. Então, quando eu estou lendo nela, dá muita diferença normalmente da leitura das pessoas que estão lendo a Bíblia normal, tipo uma Almeida da vida daí. Então, eu expliquei, adoro quando eu explicar. Eu já falei para ele que ele devia me dar royalties, porque tanto que eu falo da Bíblia dele, mas eu gosto. O problema é que é uma coleção muito cara, né? Mas 25 de agosto está chegando, queria lembrar todo mundo aí, tá bom? Eu estou precisando de alguns volumes. Joguei no ar, assim. Quem quiser falar, tudo bem, vamos lá. Vamos começar, minha gente. Deixei de falar alguma coisa? Não, quero falar mais uma coisa. Vocês ouviram a Priscila. Primeira coisa que eu queria dizer, parabéns, Priscila. A igreja é uma comunidade. A igreja não é minha responsabilidade como pastor, não é responsabilidade do pastor Rafael, não é responsabilidade de pastor nenhum aqui. A igreja é também nossa responsabilidade. Nós somos coautores dessa história que a Rizoma está escrevendo. Então eu te agradeço por assumir um protagonismo que já é seu, como é um protagonismo de qualquer um que esteja sentado aqui. As pessoas têm a ideia de que assumir este lugar de fala é destinado ao pastor, ao santo sacerdote. Não. Nesta comunidade, se você tiver o que falar, e se você estiver preparado para falar, esse lugar de fala é seu. Vou repetir. Se você tem o desejo de estar aqui neste lugar, se você tem o desejo de colocar para fora tudo isso que a vida, que o evangelho, que o viver, que a vivência tem construído dentro de você, esse lugar é seu. Se prepara. A única coisa que eu digo para você é se prepara. E nesse preparar, nesse caminhar, estamos em comunidade. É isso. Para que nos suportemos um ou não. Aquilo que eu sempre explico, não é suportemos, que desgraça suportar aquele homem. Não, é para dar suporte um para o outro. É para isso que estamos aqui. Pri, parabéns pela coragem. Parabéns. Eu sei de onde você veio, eu sei a sua trajetória e eu sei o quanto você tem crescido nesse processo. O seu crescimento é o nosso crescimento. O seu crescimento é o crescimento do reino da justiça de Deus aqui e agora. Amém? Quando cada um aqui se priva de atingir o seu próprio potencial, ele nos priva comunitariamente de estendermos o reino de Cristo aqui e hoje. Amém? Então, vamos valorizar o trabalho da Priscila, por favor. Peguem o que ela botou no grupo, olhem. Gente, ela tirou tempo da vida dela, tempo com a filha dela, tempo ver sessão da tarde dela, para valorizar a nossa comunidade e investir na nossa comunidade, para investir em você. Então, valorize isso. Olha, manda sugestão, acho legal, não acho legal. Pode discordar também, tá, gente? Aqui não é ditatorial, não, discorda. Faz parte do processo, tá bom? Então, eu queria dizer isso. Muito obrigado, Pri. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado por acreditar na comunidade. Isso mostra quanto você acredita. O seu investimento na gente é dizer que você está junto. Obrigado mesmo, tá? Amém. Agora terminei. Falo pra caramba, né? 4 minutos só. Então, 4 minutos hoje. Foi compacto? Amém. Ajeitar seu microfone. Vou ajeitar meu microfone. Não falei mais por causa do microfone, estava errado. Bom, gente, hoje eu vou falar de um texto bem conhecido. Marcos, quem tiver com a Bíblia, quiser abrir, Marcos 7, versículo 31 ou versículo 37. Acho que todo mundo conhece essa história. Eu vou ler ela com vocês um pouquinho, mas eu quero que vocês prestem atenção em mim. Só queria que vocês deixassem ela aí. Deixa eu dar uma olhadinha nessa versão que está aí na sua mão, por favor. Pega aí. Já abriu no capítulo? Porque essa letra é muito pequena para mim. Deixa eu ver aqui o negócio. Tá.
Só para saber, quem está usando essa versão que fica aqui na igreja. Vamos lá, deixa um pouquinho o texto de lado, olhem para mim agora, tá? Eu vou abordar esse texto, mas eu vou ter que dividir essa reflexão em dois momentos. Porque eu quero abordar esse texto inicialmente numa perspectiva, ou chave hermenêutica, se vocês quiserem falar, para ficar teologizando das coisas, do ponto de vista da dialética. O que é dialética, né? É a arte do diálogo. Eu gosto de falar artes dos diálogos, né? Semana passada nós falamos da criação de mundos. Vocês lembram da semana passada? Semana passada nós falamos da criação de mundos. Vou botar aqui, eu consigo ver melhor, gente. Da criação de mundos, dessa interação construtiva de diferentes memórias, lembra disso? Na percepção de novos horizontes, lembram? E no combinar dessas coisas todas na geração de vida. Foi isso que nós falamos semana passada, correto? Só que tudo isso só é possível de forma pacífica se aprendermos a dialogar. Em todos os níveis e possibilidades de diálogo. Porque há diálogos para além da fala e da escuta, gente. Há diálogos em olhares, os apaixonados, já sabem disso. Minha mãe, eu faço com a minha filha, não precisa nem falar, eu faço assim. Ela já sabe. Eu conversei com ela naquele instante de olhar. Há diálogos de toque. Um estender a mão, um abraço, um tchau, um adeus. Isso é um diálogo. A gente está trocando mensagens. Há diálogos de sensação, diálogos que a gente não explica. A gente passa perto de uma pessoa, não sei, arrepia. É um diálogo. Diálogo de corpos. Diálogo de almas, não sei, mas são diálogos. Mas hoje eu queria especificamente falar e abordar diálogos pautados em fala e escuta, tá bom? Porque é o que o texto me permite falar agora. Mas o que de fato significa dialética? E por que ela é importante para esse texto e por que ela é importante para hoje? Todo mundo sabe que uma das minhas maiores preocupações quando eu tomo esse lugar para falar do Evangelho é não ter uma visão anacrônica do Evangelho, ou seja, trazer o Evangelho para hoje. O que eu prego de Evangelho, de alguma forma, tem que servir para você daqui para ali. Não pode ficar no mundo das ideias, não pode ficar no mundo etéreo. Não, tem que ter aplicação prática. Para isso vocês vão ter que entender um pouquinho o que é dialética, para a gente começar. A dialética tem um princípio basilar, 500 anos antes de Cristo, de um cara chamado Heráclito. É engraçado, né? As pessoas, eles pautam muito isso depois de Sócrates e Platão, mas isso vem depois. Heráclito escreveu um negócio que ficou conhecido, que eu gosto muito, o nome chama Unidades dos Contrários. É legal isso, né? Onde os opostos caminham com uma interdependência. Olha que legal. Os opostos caminham com uma interdependência. Parece uma incoerência, uma contradição, né? Mas é fácil entender. Saúde, doença, alegria, tristeza, sem um, o outro não existiria, vamos dizer assim. Eles se comunicam. Ele aqui, Heráclito, 500 anos antes de Cristo, ele já apontava para uma espécie de dualidade dialógica, ou seja, duas coisas distintas dialogando, onde os opostos de alguma forma se interagiam. A gente conhece Heráclito por aquela frase que um homem nunca entra no mesmo rio duas vezes. Primeiro, porque nós não somos a mesma pessoa que entrou e o rio, a água correu também. Então ele tem uma teoria de fluxo da vida, é bem legal, vale a pena. Após Heráclito, que é que ficou mais conhecido pra gente, 400 anos depois, vieram Sócrates e Platão, que eles sistematizaram mais ou menos para aquele tempo isso que Heráclito tinha falado. O que eles fizeram? A gente vai chegar hoje, tá? Mas só para vocês entenderem como o conhecimento ele é cumulativo, ele vai adicionando tijolinhos até construir seu mega templo de sabedoria. Mas ele vai lá. Para quem não entendeu a piada, porque perdeu a aula anterior ao culto. Talvez estivesse aqui, mas está no YouTube, já diz o nosso RP ali, tá bom? Obrigado, pastor. Obrigado. O que Sócrates e Platão fizeram? Eles esquematizaram mais ou menos assim. Do mundo inteligível, ou seja, do mundo do conhecimento, do raciocínio, da episte, você envia uma tese, você envia uma pergunta, você envia uma informação.
para o mundo que eles chamaram de mundo sensível, que é o mundo das crenças, o mundo das imagens, o mundo das opiniões, é o mundo doxa. Então, sai uma tese do mundo inteligível para esse mundo. E aí, o que esse mundo faz? O mundo sensível. O mundo sensível responde essa tese com o que a gente conhece como antítese. Do encontro dessa tese, ou seja, dessa informação, com essa antítese, e você está falando, eu quero que vocês prestem atenção, do mundo do conhecimento e do mundo das crenças. É um para lá, outro para cá. Mas dentro desse conflito entre um pensamento e outro pensamento, de uma tese e de uma antítese, você tem algo que se chama síntese. Você tem uma interseção, você tem algo que se esbarra ali e que nesse esbarrar há a possibilidade de concordância e de diálogo. Deu para entender? Então, contextualizando hoje, isso tudo que eu falei, grego fala difícil, mas hoje é fácil colocar isso em palavras. A minha voz está ativa enquanto a escuta do outro está ativa. A voz do outro está ativa enquanto a minha escuta está ativa. Desse atrito, chegamos a algum ponto comum. Faz sentido? Ficou mais fácil entender? A pergunta é agora, vou usar até o que a doutora Rita falou, e quando não há ponto comum, hipótese nenhuma, não tem síntese nesses pensamentos, existe algo que chama lei. E a lei em si já é produto de uma tese e de uma antítese. Se chegou a uma síntese. Se agora, na nossa contemporaneidade, algum assunto não se encontra uma síntese, temos a lei, que é uma síntese prévia que nós devemos seguir. Simples assim. Aproveitei o que a doutora Rita falou. Obrigado. Ou seja, mas a gente tem um problema. Se essa dinâmica básica de tese, antítese e síntese não funciona, não há justiça, não há paz, não há plenitude de vida. A aparente simples quebra dessa dinâmica, o cerceamento da fala, o cerceamento da escuta, o silenciamento do indivíduo, de pessoas, de classes, de gêneros, de gente, é uma forma de controle. É uma forma de agressão. É um aprisionamento. É uma estrutura, é a estrutura maligna de poder sobre as nossas vidas. O que nós conhecemos no texto bíblico são as potestades nos oprimindo e nos tirando o direito à plenitude de vida. Pois aquele que fala, mas não escuta, não adquire saber. E aquele que escuta, mas não fala, não partilha saber. Não há crescimento, não há atrito, não há síntese. Onde não há diálogo, o evangelho não floresce. E é sobre isso que esse texto fala. E dito esse preâmbulo, eu vou ler o texto. Mas eu quero que vocês leiam esse texto sob essa ótica que eu coloquei agora. Eu vou ler para vocês. Versículo 31. Quem vai ser o abençoado que vai botar uma aguinha para o pastor aqui? Deixa eu ver quem vai ser. Natália, diaconisa Natália. Muito obrigado, Jesus. Mini diaconisa, minha filha, você pode cuidar do seu pai quando estiver aqui, porque o diaconado aqui esquece do pai aqui da água. Mas agradeço aqui, tá? Desculpa aí, gente. Desculpa. Se fosse em outro tipo de igreja, não faltava água. Se tivesse gafanhoto, não faltava água aqui não, hein? Vamos lá. Intertítulo: A cura de um surdo gago. Vocês sabem que eu já expliquei sobre intertítulo várias vezes, né? 7, 31 a 37. Não vou conseguir falar tudo hoje, mas vamos caminhar um bocadinho, tá? 31. Outra vez saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então, algumas pessoas que lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós, para longe da multidão, e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois
levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro ordenou: Efatá, que quer dizer abra-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhes que não dissessem a ninguém o que ali se passara. Contudo, obrigado, Natália. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. As multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: ele faz tudo de forma esplêndida, mas faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Amém? Vamos começar. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é o primeiro versículo. Marcos foi escrito mais ou menos entre 65 e 75 depois de Cristo. E como a maioria dos relatos eram verbais, ou textos circulares, essa história toda, eu sempre me pergunto, só curiosidade minha, tá? Se as pessoas sequer se davam trabalho de verificar os fatos, ou seja, achar coerência em alguns fatos, tá? Em algumas informações. De vez em quando eu tenho noção que não. Vou dizer por quê, logo nesse primeiro versículo aqui. Geograficamente isso aqui não faz sentido nenhum, gente. Tiro fica Galileia, o território da Galileia, no norte extremo, no noroeste aqui da Galileia. Fica aqui em cima, tá? Aí ele fala que Jesus, saindo de Tiro, seguiu em direção ao Mar da Galileia. O Mar da Galileia é 50 quilômetros para baixo, no sul. Sidom é 50 quilômetros para o norte. Decápolis é no sudeste, é aqui embaixo. Gente, não tem sentido nenhum esse roteiro aqui. Olha o que ele fala. Jesus saiu das terras de Tiro, seguiu em direção ao Mar da Galileia, passando por Sidom, atravessando a região de Decápolis. Eu só quero dividir para vocês o seguinte: de vez em quando a gente tem que ler o texto, entender qual é a mensagem que ele tem, que é a mensagem que há no texto, não a literalidade dele. Porque geograficamente, se eu for tentar entender isso aqui, não faz sentido para mim. Eu fiz uma viagem de 150 quilômetros aqui, basicamente, andando nesse processo. O que eu consigo entender disso aqui, agora nem tem a ver com o texto, mas, cara, Jesus caminhou, teve encontros, vários. Jesus não teve pressa. Jesus viveu o seu dia a dia, e quando eu digo viveu o seu dia a dia, ele viveu a vida dos outros, viveu com os outros, ele se permitiu ser tocado, ele se permitiu ser visto, ele se permitiu estar presente, ele se permitiu caminhar atento. É só isso que eu consigo entender disso aqui, dessa jornada maluca que tem aqui. Vamos lá. Tem nada a ver com o texto isso, só para me chamar a atenção isso, desculpa, tá, gente? Versículo 32 agora. Porém, por que me chama a atenção essa incoerência? Porque no versículo 32 nós temos outra incoerência. Quando começa... Eu conversei sobre esse texto, pastor Rafael, há 3 semanas atrás. Há 3 semanas eu leio esse texto 35 vezes por dia. Eu pesquiso sobre esse texto 45 horas por dia, porque eu fiquei perdido no texto. Não me fazia muito sentido o que tinha aqui. Até que, ontem à noite, eu falei à minha mulher: entendi. Estou mentindo, irmão? Ontem à noite, eu terminei de fazer minhas anotações, hoje antes de vir para cá. Vamos lá. Então algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar. Gente, prestem atenção. Lhe apresentaram um homem surdo que mal podia falar. Em algumas versões está assim, um surdo gago. Eu acho que é na versão que está aí com vocês. Correto? O problema é, gente, quem é surdo não fala. Vocês estão falando, mas hoje em dia tem sim. Hoje em dia temos técnicas que permitem a comunicação, nós temos aparelhos, etc. Mas na Galileia, de 2000 anos atrás, não tinha. Eu fui ver a palavra exata, que era em grego, não está dizendo que ele é mudo. Realmente está dizendo que ele tem dificuldade na fala, que é a mesma palavra que usa lá em Isaías 36, quando ele fala que gritariam, aqueles que têm dificuldade de se expressar, dificuldade na fala. Mas eu preciso entender então, para que esse texto tenha algum sentido, que surdez é essa?
E por que ele mal podia falar? E qual é o mal desse homem? Essas são as questões que me levantam esse texto. Um homem que fala e não é compreendido. E que provavelmente ouvia sem compreender plenamente o que ele estava ouvindo. Sua escuta, seu raciocínio e sua fala pareciam não estar conectados. Isso que eu acabei de escrever para vocês aqui agora, isso tem um nome na medicina moderna. Chama-se afasia. Afasia, para quem não sabe, é um distúrbio de linguagem que normalmente é causado por alguma lesão cerebral, que afeta a fala, a compreensão e a escuta. Mas o texto aqui não há informação nenhuma sobre qualquer lesão cerebral. Tem? Não tem. Mas a afasia não acontece somente no corpo biológico. Engraçado isso, né? A afasia também acontece pelos traumas, pela opressão, pela marginalização, pela a maldade dessas estruturas de poder que silenciam a gente. E isso é o que chamamos de afasia social. Se retira a voz, empobrece a escuta, entorpece os sentidos, extermina a síntese. Não tem mais diálogo, não tem dialética, acaba o diálogo, viramos, sabe o quê? Uma massa de manobra. E essa afasia social que retira o diálogo, retira o pensamento, retira o atrito, retira a dualidade, retira o oposto, retira tudo aquilo que não é de acordo com aquilo que as potestades determinam como certo, aquilo que silencia a humanidade do ser humano, aquilo que coisifica a vida. Essa afasia social onde a coletividade, gente, onde a igreja não tem vez, porque não há troca, não há diálogo. Isso se potencializa e ganha proporções nas estruturas que sustentam nossa própria vida como ser humano. A própria vida, nossa própria vida como indivíduo pensante, dando início a algo que eu chamo de afasia existencial. Onde o indivíduo não tem nem mais capacidade de atribuir o significado à sua própria existência. O indivíduo não tem mais a capacidade de falar vida. Falar vida do Logos, de ser vida, de caminhar em vida, de ser geração de vida, de ser motor para a vida. Ele perde a capacidade de ser autônomo, de desenhar a sua própria história. A pessoa vive na própria mudez da alma. Ela não vive, ela subsiste no que modernamente nós temos agora como a prisão da depressão, da angústia, do vazio, da falta de propósito. A voz de Deus, a voz do próximo, eu até consigo escutar, eu até repito elas de forma religiosa, mas de fato isso não faz sentido para mim. Eu não tenho propósito, eu não sei o que é vida. Mas o que Jesus faz com essa pessoa? Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão e o colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida cuspiu e tocou a língua daquele homem. Primeira coisa que Jesus faz, Jesus conduz esse homem que não enxerga mais vida nele e coloca ele para perto, gera intimidade. Jesus coloca esse homem a sós para que ele possa perceber que o olhar de Jesus, que o seu olhar, que o meu olhar é para ele, porque ele é gente, porque ele tem vida. Jesus retira ele dessa opressão, Jesus retira ele dessa multidão, Jesus retira ele desse sistema e fixa o olhar nele, porque ele é gente. Como nós fazemos quando a gente está ali na mesa plural.
De vez em quando a comida, gente, é só uma desculpa para eu parar e olhar na cara de alguém e falar assim: você é gente. Ele acolhe, ele escuta, ouçam isso, e ele dá liberdade de fala. A igreja muitas vezes ela acolhe, a igreja muitas vezes ela escuta, desde que seja fala condizente com aquilo que eu quero que ele fale. A igreja peca na liberdade da fala do próximo. E outra coisa que eu acho lindo nesse proceder de Jesus é o respeito à realidade do indivíduo. Ele simplesmente poderia dizer assim: está curado, vai. Mas aquele homem não precisava só de cura. Aquele homem precisava de algo que se chama sanação. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Nós, equivocadamente, nós não diferenciamos o que é curar e o que é sanar. Até porque no nosso idioma, as nossas traduções, muitas vezes as duas dinâmicas, elas são traduzidas pela mesma palavra, cura. E algumas vezes sanar ou sanação, ela é traduzida por salvar ou salvação. Mas de fato, antropologicamente falando, curar, tem duas palavras até em grego para isso, para curar e para sanar. Curar é a remoção de sintomas físicos da doença, é a restauração da biologia do corpo. Isso é curar. Sanar é restaurar o equilíbrio integral do indivíduo, consigo mesmo, com o sagrado, com a criação e com o próximo. Enquanto curar é sobre eliminar a doença, sanar é sobre gerar vida. Alguns de nós aqui precisamos, alguns de nós aqui mesmo, aqui dentro, nós precisamos, alguns, de cura. Cura no corpo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês e para vocês. Todos nós precisamos ser sanados. Alguns precisam de cura, mas todos precisam ser sanados. E com o intuito de sanar, de gerar vida, Jesus faz aquilo que o nosso racional não permite, o que a nossa intelectualidade não entende nem aceita. Ele faz um ritual. Olha aqui. Jesus conduziu um homem a só e colocou os dedos nas orelhas dele, em seguida cuspiu e tocou a língua daquele homem, depois levantando os olhos para o céu, com um profundo suspiro, ordenou Efatá, que quer dizer abra-te. Imediatamente os olhos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Jesus sabia, isso que eu acho de uma sensibilidade, e uma sensibilidade que nos falta muitas vezes, principalmente naquilo que é chamado igreja progressista. Nós somos muitas vezes mais misericordiosos com outros, mas não com os nossos próprios. Nós olhamos muito torto para as irmãs do coque de vez em quando, não é? A gente julga bastante, né? Mas Jesus sabia que culturalmente, para aquele povo, para aquela pessoa, para eles, na tradição deles, na cultura deles, havia poder na saliva de um homem santo. Eles acreditavam nisso. Estava no contexto cultural dele. Jesus também sabia do significado da palavra Efatá para aquele homem. Efatá, que tem seu significado literal, abra-se, na verdade, tem um significado simbólico muito mais profundo. Efatá é uma ordem de cura. Efatá é uma ação profética de libertação. Efatá é uma força que se apresenta, uma dinâmica que se apresenta, uma expressão que se apresenta lá em Gênesis, lá no início, primeiro capítulo, quando o Eterno disse, haja. Efatá é um clamor que traz à existência aquilo que se declara. Efatá é o clamor hoje para darmos vida ao Evangelho através da nossa própria existência.
para darmos vida a esse Evangelho através da nossa própria caminhada, para darmos vida ao Evangelho através da nossa comunidade. Efatá é o convite a gerar propósito na sua própria existência. Efatá é um convite para que você olhe para você e tenha plena consciência de que você é filho do Eterno, filhos e filhas do Eterno. Efatá é a afirmação de que você tem valor. Efatá é a afirmação de que você é ser humano que espelha o caráter do Cristo Jesus. Hoje eu, como pastor dessa comunidade, como ministro do Evangelho de Cristo, como profeta desse Deus eterno, desse Deus vivo, eu clamo Efatá para as nossas vidas. Eu clamo Efatá para a nossa comunidade. Eu clamo Efatá para esse país. Eu clamo Efatá para cada um de nós aqui. Provavelmente quem já me ouviu orando, eu faço sempre isso. Eu falo assim: Deus, que o Senhor unja os meus lábios e que o Senhor afine meus ouvidos para ouvir sua voz. Eu sempre falo isso. O que eu estou dizendo para Deus é: Deus, efatá os meus lábios, para que a minha boca seja boca de bênção, para aquilo que eu fale seja declarando bênção na vida daqueles que estão me ouvindo e bênção na minha própria vida. Efatá os meus ouvidos, para que a sua voz nunca se silencie, para que a voz do próximo nunca seja silenciada, mas também para que a minha voz também nunca seja silenciada. Comunidade Rizoma, Efatá. Vamos ficar de pé, por favor. Senhor, Deus eterno, Pai, Mãe, Senhor, que palavras não denominam, aquele qual tudo aquilo que eu possa falar vai ser menos e aquém do que o Senhor é, porque o Senhor é, e isso nos basta. Então eu peço que o Senhor seja na nossa vida, que efatá, que vida abra-se em nós, que nós sejamos esse manancial de vidas em nós mesmos e na vida dos outros, Pai. Que a nossa comunidade efatá, que seja canal de bênção por todos aqueles que entrarem naquela porta e cada um de nós que sair aqui, abençoe aquele que encontrarmos, Pai. Eu peço que tenhamos essa compreensão da nossa palavra, a palavra que gera vida, Pai. Efatá, que nós possamos declarar bênçãos uns nas vidas dos outros, Pai. Efatá, que nós possamos declarar bênçãos nesse país. Efatá, que nós possamos declarar venda nos nossos casamentos, nas nossas famílias, na vida dos nossos filhos. Que assim seja. Abra-se, Pai, um mundo de bênçãos sobre nós, Pai. Abra-se seu reino sobre nós, que nós sejamos reinados pelo teu caráter, Pai. O teu caráter da palavra que faz, da palavra que constrói, meu Pai. Efatá, nos retira do reino do mal, nos retira do reino da lógica, nos retira do reino que dá para aqui e leva ali, coloca no reino da graça, nos coloca no reino da justiça dos céus, Pai. Efatá. Eu peço que todos, Pai, que aqui estão, saiam com essa palavra no coração, com essa palavra no ouvido e com essa palavra nos lábios, declarando bênçãos e justiça por onde passarem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso é apostólico? Vamos fazer uma oração para Alice. Aniversariantes também que recebem oração. Alice, é seu aniversário, vem cá! Nossa mini diaconisa. Temos outro aniversariante também. Por favor, vem doutora aqui, Rita. Doutora Rita. Vem.
Alice, acho que você é mais velha que a doutora Rita, hein? Né? Te falar, hein? Pode cair. Vem pra cá. Vem cá. Abençoa. Põe a mão aqui nessa criancinha da doutora Rita ali, vai lá. Amém. Vamos lá. Rafael, por favor, nos conduz em oração. Vamos orar. Estenda a tua mão para cá, vamos abençoá-las com as tuas mãos. Que vem uma fonte de dentro de você para elas, em nome de Jesus. Um efatá. Amém. Senhor Deus, Pai misericordioso, muito obrigado. Primeiro pela doutora Rita, pelo dia que tivemos aqui com ela, essa oportunidade maravilhosa de ouvi-la, porque seus lábios e sua mente estão abertos e dedicados, Senhor, a falar e a transmitir uma mensagem importante no nosso meio. Amém. Muito obrigado pela sua vida, que seus dias sejam plenamente abençoados, ó Pai, amém, com a tua graça e com a tua paz. Amém. Senhor, oramos pela Alice. Amém. Alice, nossa mini diaconisa, Senhor. Amém. Alice é uma bênção na nossa comunidade. Amém. Alice é vida no meio de nós, amém, porque a sua infância, a sua agora já crescendo, já indo para começar a querer ser adolescente. Senhor, muito obrigado pela Alice. Muito obrigado por ela trazer essa vida no nosso meio, amém, essa alegria de existir e por ela ser essa criança que Jesus falou para que sejamos como Alice, amém, a querer te conhecer, a querer te entender e a querer caminhar contigo, Senhor. Amém. Nós abençoamos seus estudos, abençoamos, Senhor, a sua criação, amém, que Gustavo e Maria têm dado com tanto carinho a ela. Pai, em nome de Jesus, que ela seja ricamente abençoada todos os dias da sua vida, amém, até mesmo quando ela estiver adulta, e que ela se lembre, Senhor, dos momentos e dos dias que vivemos juntos aqui, amém, cultuando e vivendo o Evangelho. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada, amém. Jesus. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Alice, Rita, Alice, Rita. Ó, e tem um bolinho lá atrás, um para cada uma, pra gente vamos cortar. Lá, só vamos orar um Pai Nosso pra gente terminar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Vamos lá para trás, gente. Prazer ter vocês aqui. Se vocês quiserem vir pessoalmente, nós ficamos na rua João Angélica.